Antes de mais, antes de começar, agradecer o prazer de estar aqui na casa, na nossa casa, na Casa de Dragão, um bocado diferente da apresentação das outras candidaturas. Em primeiro lugar, então, quero agradecer a todos que subscreveram esta lista. Foi, como o Dr. Luís Barradas e o Dr. Heleno frisaram, foi um processo difícil, muito difícil, e que paulatinamente conseguimos angariar o número que era necessário para que isto fosse viável. Em segundo lugar, também não posso esquecer o privilégio, a honra que tenho de olhar para vocês, em que vocês fazerem parte desta candidatura, que é um privilégio, uma honra enorme. Não esquecer também aqui as casas do Futebol Clube Porto, por onde passamos, a forma como somos recebidos. Agradecer também ao Futebol Clube Porto que disponibilizou este espaço. A pessoa, no seu nome, Dr. Lourenço Pinto, foi incansável neste processo transparente e que muito contribuiu para que tudo corresse bem e que neste momento corre bem. E por último, não posso deixar aqui de referir uma nota de pesar e indignação pela nossa comunicação social. Umas eleições de Futebol Porto marcadas pelo mediatismo de duas candidaturas. Uma comunicação social bipolarizada em torno destas duas candidaturas. Esperava uma comunicação social isenta, mas não. Uma comunicação completamente parcial. Visitamos a Casa da Régua, ao mesmo tempo estava outro candidato numa casa em Argoncilho. A página dos jornais todos esportivos, todos, digo todos, foi as imagens de festa na primeira página dessa visita desse candidato. E uma referência à nossa candidatura foi nula, zero, é o que tem sido. Depois também não posso esquecer, ainda há pouco tempo vimos a candidatura liderada por o Jorge Nuno Pinto da Costa, na SIC, e fazem a apresentação das eleições do Futebol Clube Porto, abrem com o tema Eleições do Futebol Clube Porto, apresentam o presidente, candidato, Pinto da Costa, e a seguir referem, e vamos também ter aqui a presença de André Vilas Boas. Onde é que está mais uma vez a nossa lista? É com isto que nós temos lutado este tempo todo. Acontece tudo, não é? Tivemos um canal que faz sondagens a adeptos de outros clubes, quem é que vai ganhar as eleições do Futebol Clube Porto. Tivemos também um putativo candidato a comediante, em que eu passo a citar, que para a pacificação do futebol português era bom que o candidato da lista B ganhasse, pois só assim teríamos uma acalmia nas relações Norte e Sul. Com esta candidatura não contem com isso. Nós não estamos, nem queremos trabalhar, nem acreditamos nesta fantasista pacificação de futebol. Por tudo temos assistido a situação das arbitragens que, jogo após jogo, têm lesado constantemente o Futebol Clube Porto. E eu não vejo esse trabalho ser feito com esses outros candidatos que têm esse poder, têm a comunicação social do lado deles e não vêm denunciar isto. Agora, posto este ponto à comunicação social, que espero, mas não acredito que mude a atitude até o dia 27 de Abril, o que é que distingue, então, esta candidatura da lista C com as outras duas candidaturas? Em 2020 apresentamos um programa com 250 propostas. O problema das contas. Alertamos em 2020. Falamos das contas, nós falamos em 2020 das contas como falamos agora. Nós falamos da situação da falta de ecletismo do Futebol Clube Porto, essa perda de ecletismo. Hoje falam no voleibol masculino, primeiro fomos nós a falar em voleibol masculino. O Porto ainda é, penso, das equipas mais tituladas a nível nacional e já não temos competição de voleibol masculino há muito tempo. Apresentamos o futsal. Hoje em dia vocês estão a ver dois candidatos, os outros dois candidatos também hoje falam em futsal. Falar também no atletismo, uma modalidade muito querida do Futebol Clube Porto, e entre outras modalidades que eu acho que é possível o Futebol Clube Porto voltar a devolver essas modalidades ao Futebol Clube Porto. Falamos nessa situação das modalidades, faltamos na visibilidade que o nosso clube tem a nível internacional. Eu queria que o Futebol Clube Porto tivesse mais
representatividade naqueles grandes torneios internacionais. Nós falamos, e que não vemos isso, nós falamos também de outra situação. Em 2020 alertamos para isso, o naming do nosso estádio, o naming do Dragão Arena, 12 anos de passividade, nada mudou. Alertamos para tudo isto em 2020. E depois também tentar criar essas sinergias entre a cidade, a nossa cidade do Porto, porque o nosso clube é o Futebol Clube do Porto, da nossa cidade. Tentar criar essas sinergias, essas ligações com as empresas, com escolas, com a própria Câmara de Futebol do Porto, tornar a cidade mais perto do nosso clube, o clube mais representativo da cidade. Ora, esta passividade e todas as situações que têm acontecido com o Futebol Clube Porto, por isso, é uma das causas que nos distingue das outras candidaturas. Em 2020, quando denunciamos estas situações, nós tivemos alguém do outro lado que bateu palmas a isto tudo. Tivemos alguém hoje que também é candidato, que foi o primeiro subscritor da candidatura de Pinto da Costa. Ou seja, em 2020 tínhamos um passivo superior a 420 milhões de euros. Na altura, esta lista, denunciamos a situação daquela academia criada, uma academia que eu chamo de uma academia fantoche, fotogénica, para inglês ver, na cidade de Matosinhos. Tanto é que não dei nada, como vocês sabem. Mas alguém subscreveu também esse projeto. Nada daquilo que alertamos, denunciamos em 2020, foi resolvido até 2024. Por isso, esta nova recandidatura. Apesar, há cerca de um mês, o candidato da lista A, o Sr. Presidente, veio falar em que vai acabar outra coisa que nós denunciamos, os absurdos prémios recebidos pela administração e quando o Porto, ainda por cima, não sendo campeão, vai cortar com isso. Quem é que alertou em 2020 isto? Nós. E em 2024 a mesma coisa. Fala no pádel, no surf e no futsal. Quem é que falou primeiro nisso? Uma das coisas que nós defendemos tem que ser, e que foi feito, e muito bem feito em anos anteriores, o atacar cirurgicamente o mercado de transferências. E se vocês sabem, quando o Futebol Clube Porto falha uma Liga dos Campeões Europeus, é um ai Jesus. Investimentos, de certa maneira, em muitos casos dúbios, que nós vemos muitas vezes caminhonetas de jogadores a chegarem à equipa B e sem retorno, e muitas vezes não passam, a maior parte deles não passam para a equipa A. Ora, nós temos que contratar cirurgicamente, temos que ter aliado a isso um bom scouting e depois o que é que nos compete a nós? Tentar valorizá-los e potenciá-los para futuras vendas. Tem sido isso o paradigma do Futebol Clube Porto. O caso é transversal aos grandes clubes nacionais, como é transversal, não vale a pena citar aqui o valor da dívida, o passivo do Barcelona, que ascende a mais de 2 mil milhões de euros. E que agora o Presidente tem falado sobre isso, na redução das gorduras excessivas, da massa salarial. Vimos isso com os nossos administradores, prémios incompreensíveis. Outra das coisas que eu não compreendo é o Futebol Clube Porto ter sempre um plantel à volta de 100, 100 e tal jogadores. E estamos a falar outra vez em massa salarial e negócios que eu não entendo. Há que reduzir essas massas, chamo-lhe elas gordas, para tornar o clube mais rentável, sustentável. Outra situação passará, como calculam, e nós defendemos isso, está no ponto 1 do nosso programa, a academia. Ou seja, o nosso passado assim o diz. Infelizmente, nos últimos anos, algumas das nossas pérolas, dos diamantes que o Futebol Clube Porto tinha, serviram não para dar retorno de dinheiro, capital para o nosso clube, mas, pelo contrário, para pagar dívidas, para pagar buracos. Vocês sabem os casos do Fábio Vieira, do Fábio Silva, do Vitinha, são alguns dos exemplos, ou então daquele jogador que não foi da formação, mas o Luís Dias, vendido à pressa, porque era preciso urgentemente fazer dinheiro, não para pagar contas. É isto que está mal e continuar assim, caminhamos para uma quase insustentabilidade. Então a aposta tem que ser certamente feita na formação, na academia, criar mais-valias, potenciá-las e depois, como eu vos disse, um clube vendedor tem que
potenciar as suas valias e trazer dividendos para o Futebol Clube Porto. É isso que o Futebol Porto tem que calcular para que não aconteça paulatinamente, todos os anos, saídas de jogadores a custo zero. Isto tem que acabar. O Porto é lesado desportivamente e lesado financeiramente. Perdemos o ativo e perdemos o dinheiro. A situação também deste negócio de Francisco Conceição não cabe na cabeça de ninguém. Irmos emprestar um jogador e depois, passado um ano, vamos outra vez adquirir esse jogador e que nos vai ter um custo de mais 5 milhões de euros. Que estamos um bocado parados no tempo e não temos essa visão. Outra situação que nós temos, não aceito que um clube com a dimensão do Futebol Clube Porto, e aqui a importância das casas do Futebol Clube Porto, conseguirmos o patamar de 250 mil a 300 mil sócios. Estamos a falar do Futebol Clube Porto, estamos a falar do maior clube português, estamos a falar do maior clube a nível internacional. As casas do Futebol Clube Porto deviam ser um veículo de angariação de associados e também a situação de acabar com o sócio correspondente. Não faz sentido nenhum. É uma situação que nós queremos rever, como poderia adiantar já isso, à próxima Assembleia Geral, que é a limitação de mandatos para Presidente. Outra das carências, e nós quando falamos também, estou aqui a falar de alguns pontos em que é possível mudarmos um bocado este paradigma, eu falo na importância que tem a sponsorização. Nós temos, durante 2 meses, temos, por exemplo, o nosso Dragão, o Estádio Dragão, o Dragão Arena, vazios. E nem isso aproveitamos, estes 2 magníficos monumentos arquitetónicos, não aproveitamos para dinamizar o nosso clube com parcerias, com festivais, com eventos, com feiras. Criar formas do nosso Futebol Porto chegar mais longe, não só a nível nacional como a nível internacional. Uma das promessas que eu faço aqui é que após o dia 27 de Abril, com as pessoas que prazer enorme que tenho em ter-vos ao meu lado, sei que esta equipa vai continuar e não vamos desistir. Acontecer. Em 2028, se o Futebol Clube Porto precisar de nós, em 2032, 2036, nós cá estaremos para servir o Futebol Clube Porto. Estamos aqui unicamente para servir o Futebol Clube Porto. Estamos aqui porque nós queremos agregar as pessoas, é isso que nós queremos acabar, que nos unamos. Ao meu Porto, da eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobre e leal. O pendão leva ao escudo da cidade, que na história deu o nome a Portugal. Oh campeão, o teu passado é um livro de honra de vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Porto, Porto. Quando alguém se atrever a sufocar o grito audaz da tua ardente voz, oh Porto, então verás vibrar a multidão num grito só de todos nós. Oh campeão, o teu passado é um livro de honra de vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal.